então para resolver do teu livro 5, o capítulo 16, as atividades para a sala. Eu vou começar com a questão de número 1 e vou separar as demais questões até a questão de número 5. Começando com a questão de número 1, que já está desenhada no quadro, diz assim: no circuito visto na figura a seguir, R é igual a 10 ohms. R está aqui, aqui, aqui. São 3 R's, cada um valendo 10 ohms. As baterias são ideais com E1, 60 volts, E2, 10 volts e E3, 10 volts. A corrente em amperes que atravessa E1 é... Ele quer saber qual é a corrente que está passando no E1. Bom, uma vez que eu tenho um circuito para analisar, eu tenho que identificar de que maneira eu vou proceder para a sua resolução. Eu vejo que aqui eu tenho 2 nós, né? Um nó A e um nó B, onde eu tenho nó, sempre eu encontro de 3 ou mais condutores. E eu tenho aqui os elementos que constituem, no lado aqui, no lado esquerdo do nosso desenho, uma malha e no outro lado uma outra malha, né? Um conjunto fechado aqui de componentes eletrônicos, outro conjunto fechado de componentes eletrônicos. Então aqui, para boa resolução da questão, nós vamos ter que trabalhar com as chamadas leis de Kirchhoff. Mas para poder trabalhar com as leis de Kirchhoff, eu vou seguir um certo rito. A primeira coisa é identificar que eu tenho aqui geradores ou receptores, e eu não sei se é gerador ou se é receptor. Eu vou descobrir isso à medida que eu vou calcular a corrente. E aí eu vou identificar o valor da corrente e com isso eu vou poder identificar também qual é o sentido da corrente e ver se isso é um gerador ou um receptor. Mas eu vou iniciar polarizando aqui. Eu sei que a barrinha estreita é negativa, a larga é positiva. Ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então, polarizei os geradores e ou receptores, certo? No segundo momento, eu vou arbitrar um sentido para a corrente. Eu vou arbitrar um sentido para a corrente em cada malha, certo? E eu vou arbitrar o que eu quiser. Se tiver errado, não tem problema. O que vai acontecer é que eu vou ter encontrado uma corrente com sinal negativo e não tem problema. Eu sigo com o valor negativo, vou até o final e tudo vai dar certo. Sem problema nenhum. Eu arbitro um sentido para a corrente e eu vou arbitrar aqui pelo E1, tá? Eu vou arbitrar como se o E1 fosse um gerador. Então aqui eu vou ter uma corrente que passa no E1 que eu vou chamar de I1. Essa corrente vai chegar aqui no nó A e vai se dividir numa corrente que eu vou chamar aqui de I3, que vai seguir aqui, ó, passando por aqui, I3, segue por aqui, direto, e chega no nó B. Como essa corrente 1 se dividiu aqui, uma parte veio para cá, vou chamar de I2, não é a mesma que I3, né? E outra parte para cá, I2 é a mesma que segue dali. O I1 chegou aqui, ó, dividiu em I2 e I3, aqui chegou o I2, chegou o I3, os dois chegaram no nó B, então aqui vai sair o que eu vou chamar de I1, que vai passar aqui no resistor R, o I1. Bom, uma vez que eu identifiquei arbitrei, desculpa, um sentido para a corrente, identifiquei que os nós, a divisão das correntes, eu vou lembrar que na lei dos nós, lá no nó A, eu tenho aquilo que eu chamei de I1 chegando igual ao que está saindo, que é o I2 mais o I3. No nó B, está chegando o I2 e o I3, que são igual a quem está saindo, que é o I1. Certo? É a mesma equação vista nos dois nós aqui, sem problema nenhum. O meu próximo passo vai ser definir um sentido para eu analisar a malha. E isso também eu arbitro, preferencialmente, se eu puder arbitrar no mesmo sentido que eu arbitrei a corrente, está show de bola. Se não, não tem problema também, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho o sentido da corrente aqui nessa malha, que eu vou chamar de malha 1, ó, tá? Eu vou dizer que o sentido é um sentido, eu vou arbitrar como sentido horário. E vou fazer a mesma coisa aqui na malha 2, tá? Vou dar um sentido horário para eu arbitrar a análise da malha. Bem, a partir daí, pessoal, eu vou seguir as orientações que há no teu livro, ali na página 13 e 14, que definem ali qual é o sentido, qual é o sinal que eu vou dar para gerador, para receptor, para corrente que passa num gerador, num receptor, para diferença de potencial, que sinal que eu vou dar para diferença de potencial no resistor. Então, porque eu vou trabalhar com a segunda lei das malhas, ou com a segunda lei de Kirchhoff, desculpa, a chamada lei das
malhas. E na lei das malhas, o que eu sei é que o somatório das diferenças de potencial existentes entre os elementos daquela malha tem que dar 0. Então, eu tenho aqui um elemento, 2, 3, 4 elementos nessa malha à esquerda, que eu chamei de malha 1. E na malha 2, que está à direita, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos também. Eu vou separar esses elementos por letras, tá? Só por uma questão didática aqui. Então, se eu tenho aqui A e B, eu vou ter aqui, ó, B até aqui, vou chamar de C. Então, eu estou separando aqui, ó, de B até C eu tenho esse elemento, de C até A eu tenho esse elemento, de A até E eu tenho esse elemento e de E até B eu tenho esse elemento. Agora, vamos para cá, ó. A até F, de F até B, de B até E. Então, está tudo separadinho. Tudo separadinho, cada elemento separado por um par de letras, onde eu sei que vai existir uma queda de potencial ou um ganho de potencial. Quem é que reduz o potencial? Reduz o potencial o receptor, que pega a energia para transformá-la em energia elétrica, para transformá-la em alguma forma de energia que não seja calor, e os resistores que vão pegar essa energia e vão transformá-la em calor. E o gerador vai dar essa energia, então vai ter um potencial do gerador e um potencial do receptor, que eu vou diferenciar por sinais. Bom, como é que eu vou definir aqui? Então, eu vou começar a partir de um determinado ponto. Vou começar lá no ponto A, certo? Então, eu tenho aqui uma diferença de potencial entre A e B, entre A e E, que eu vou somar com a diferença de potencial entre E e B, que eu vou somar com a diferença de potencial entre B e C, que eu vou somar com a diferença de potencial entre C e A. E isso tudo tem que dar 0. Mas como é que vai dar 0? Bom, vamos pensar. A e B, eu tenho um resistor. O que diz no teu livro ali na página 14 é que quando a corrente e o sentido arbitrados, né, para a corrente e para a malha coincidem, eu vou colocar um sinal positivo. Então, aqui vai ser mais a diferença de potencial provocada por um resistor. Está na segunda lei de Newton. V igual a R vezes I. Então, aqui vai ser o R vezes o I2. O V e B. Quando a malha entra pelo lado positivo, mantém o sinal que entra no gerador ou no receptor. Se entrar no positivo, a malha, o meu sentido convencionado pela malha entrar pelo positivo, eu vou colocar o potencial positivo do E2, que é 10 volts. Mais o VBC. VBC, tu vê que o sentido da corrente e o sentido da malha estão coincidindo aqui, ó, do B até C. Então, vai ser o R vezes o I1. R vezes o I1. Mais o VCA. O VCA, o meu sentido arbitrado pela malha aqui está entrando pelo negativo desse meu gerador ou receptor. Então, aqui vai ser menos o valor da força eletromotriz, 60. Então, o que eu vou ter aqui? R, eu sei que o R vale 10, né? Então, aqui eu vou substituir 10 e 2, mais 10, mais R vale 10 e 1, menos 60 igual a 0. Ficarei, então, com 10 e 2, mais 10 e 1, igual a 60 menos 10, 10 e 2 mais 10 e 1 igual a 50. Vamos dividir tudo por 10, aqui eu vou ficar com I2 mais I1 igual a 5. Tem uma outra equação aqui, ó. Tem uma outra equação. Vamos chamar essa equação aqui de equação 1 e essa equação aqui de equação 2. Vamos para outra malha, tá? Peguei a malha 1 aqui, ó. Agora vamos falar da malha 2. Lei das malhas na malha 2, tá? Malha 2. Vou partir do ponto A. Eu tenho uma diferença de potencial entre A e F, somada a diferença de potencial entre F e B, somada a diferença de potencial entre B e E. Sempre que tiver um componente eletrônico, a gente separa. E uma diferença de potencial entre E e A. Então, igual a 0. A F é um gerador ou um receptor. Aí eu vou ver, a malha está entrando pelo negativo, então aqui vai ser menos o valor da força eletromotriz, aqui ou contra a eletromotriz, 10.
mais VFB. O sentido que eu arbitrei para a malha coincide com o sentido da corrente no resistor. Então, vai ficar mais R vezes a corrente que passa aqui, que é I3. VBE. Ó, meu sentido arbitrado pela malha está entrando pelo negativo do E2. Então, aqui vai ser menos o 10 volts, que é o E2. Agora, o meu sentido arbitrado pela malha se opõe ao sentido da corrente. Então, aqui vai ser menos R I2 igual a 0. Juntando o que dá para juntar aqui, eu vou ficar então com menos 10. R vezes I3 é 10 I3, né? Menos 10 I2 igual a 0. Vou ficar então com 10 I3 menos 10 I2 igual a 10 mais 10 I3 menos 10 I2 igual a 20, certo? Igual a 20. Vou dividir tudo por 10, vou ficar com I3 menos I2 igual a 2. Eu tenho aqui uma outra equação. Então, aqui eu tenho a minha terceira equação. E o que eu quero calcular? Eu quero calcular a corrente que passa aqui no E1. Que eu disse que ser I1. Eu quero achar o I1. É o I1 que eu quero descobrir. E eu tenho 3 equações. Vou juntar as 3 aqui para a gente ver o que dá para fazer. Tá? A primeira equação que eu tenho lá é o I1 igual a I2 mais I3. A segunda equação que eu tenho é I2 mais I1 igual a 5. E a terceira que eu tenho é I3 menos I2 igual a 2. Como eu quero saber o I1, vou tirar essa equação aqui, isolando o... Ó, aqui tem o I1 e I3. 3 variáveis não me servem. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, eu vou isolar o I3 aqui. Quem é o I3? O I3 é o I1 menos o I2, certo? Então, eu tiro o I3 daqui, ó, e coloco I1 menos I2 igual a 2. Ficou essa equação. I1 menos I2 fica I1 menos 2 I2 igual a 2. Então, essa ficou uma equação. E a outra equação que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. I1 mais... I2 mais I1 igual a 5. Vou trabalhar aqui com esse meu sistema de equações. Poderia pegar e multiplicar tudo isso aqui por menos 1, né? Ficando, então, com menos I1 mais 2 I2 igual a menos 2. E aqui embaixo, eu vou só mudar a ordem, ó. I1 mais I2 igual a 5. Vou somar aqui, ó. O I1 vai sumir, vou ficar com 3 I2 igual a 3. Eu sei que o I2 vale 1 ampere. Achei o I2, 1 ampere. Tu vê que se deu positivo a corrente aqui, é porque quando eu arbitrei o sentido da corrente para o I2, eu arbitrei aqui descendo, aqui assim, ó, de cima para baixo, eu escolhi certo. Se eu tivesse escolhido errado, ia dar negativo, o que não teria problema nenhum, eu só seguir até o fim da conta com o negativo, sem nenhum problema. Bom, aí eu vou substituir agora, então, quem é o I1, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, nesta mesma equação, no meu mesmo sistema. Eu sei que o I2 é 1, então eu vou pegar aqui, ó, nesta equação eu tenho aqui I2 mais I1 é 5. Se o I2 é 1 ampere, ó, eu vou escrever aqui 1 mais I1 igual a 5. E aí o I1 vai ser igual a 5 menos 1. O I1 vai ser igual a 4 amperes. E nós vamos marcar, então, a letra B, se não me falha a memória, exatamente para a resolução da questão de número 1. Certo? Então, aí um apanhado, né, das lei das malhas, da lei dos nós, das duas leis de Kirchhoff, né, que a gente está trabalhando, com este que é o nosso primeiro exercício ali das atividades para a sala. Certo? Segue comigo aí, em seguida tu vai ter a resolução do exemplo ou da questão 2.